Boa noite, sejam bem-vindas. Vendo aqui se vocês têm acesso ao chat ali, conseguem digitar ou estão conseguindo utilizar o microfone. Estou aguardando ver se chega mais alunos. Não sei quantos alunos estão nessa turma, né? Ah, beleza. As três que estão aí, Carol, Luciana, Rafaele, bem-vindas. Sabem me dizer se tem, quantas alunas tem? E qual que é o curso de vocês, né? É Ciências Contábeis? Agora eu não sei o período, se é o último período, oitavo? Ah, então, para a turma de contábeis são 8 períodos mesmo, né? Vocês estão no último agora, já vão encerrar o curso. Então, se formar até o fim do ano, já estão com o canudo na mão. Graças, né? Bacana. Eu já vou abrir a minha câmera aqui. Vocês não chegaram a ter acesso à aula na segunda-feira? Eu vim, não tinha nenhum aluno, acabei não... Fiquei um tempo, uma meia hora, uns 40 minutos ali, mas ninguém apareceu, então estou assumindo que vocês sobraram poucos alunos aí das contábeis desse oitavo período para se formar, né? Ah, entendi. Mas tudo bem, não tem problema. Como é uma disciplina de 72 horas, não vai prejudicar tanto assim essa primeira aula. Deixa eu abrir aqui. Ok, vamos lá. Espero que estejam me ouvindo. Abri a câmera ali, vou me apresentar, falar um pouquinho de quem eu sou. Não sei, eu não estou lembrado do nome de vocês, então acredito que eu não tenha dado aula para vocês. Porque, né, eu dou a disciplina de Direito do Trabalho também para a turma de contábeis, dou Direito Empresarial também para a turma de administração, e às vezes tem um aluno ou outro que eu reconheço, mas eu não lembro o nome. Já tiveram aula comigo? Não, acho que não. De qualquer maneira, pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Direito Tributário. Eu sou o professor Hamilton, tá? Eu sou advogado, sou graduado pela Faculdade de Direito de Curitiba, sou especialista em Direito e Processo do Trabalho, sou especialista também em Direito Contemporâneo com ênfase em Direito Público, né? Então, aí o Direito Tributário, ele é uma área do direito ligada ao direito público. Muito bem.
Eu já sou professor da FATEC também tem aí alguns anos. Eu sou também professor de inglês instrumental, que é uma disciplina optativa, e que também faz parte da grade dos cursos de tecnólogo, né, rede de computadores e telecom. Também, né, dou aula de direito geral para todos os primeiros períodos da graduação. Então, vocês já estão na FATEC há um bom tempo, mas com certeza não tiveram aula comigo de direito, né, aquela aula básica de direito do primeiro período. Então, dou também, né, disciplina de direito do trabalho para as turmas de contábeis, direito empresarial para as turmas de administração e agora também legislação social e tributária, que é para as turmas de ADM, e daí para vocês que são de ciências contábeis, tem essa, na grade, né, essa disciplina que é direito tributário geral. Né? Como nós estamos aí na pandemia, né, pessoal, então as aulas acabam assim por vídeo, né? A gente está dando aula de casa, um pouco mais descontraído, né? Então nem sempre vocês vão me ver aqui, principalmente porque essa é a última aula da sexta-feira, né? Então na segunda-feira, geralmente eu estou com uma roupa mais formal do trabalho mesmo, mas na sexta-feira provavelmente eu vou estar com uma roupa mais descontraída, que não tem nada a ver com o profissionalismo ou o conhecimento, que é o que interessa para a gente que vai ser passado, e também lembrar, né, pessoal, que aqui, né, a gente não está formando advogados ou juristas, o curso de vocês é ciências contábeis, então o que interessa mais para a gente aqui na disciplina de direito tributário é dar para vocês as ferramentas, o conhecimento básico aí acerca dessa matéria, tá? O que eu vou pedir hoje, né? O que a gente vai fazer hoje? Eu vou fazer um contrato com vocês, né? Um contrato pedagógico, apesar que somos aqui em 4 pessoas, é bacana fazer. Eu sempre falo isso, vocês já estão terminando o curso, mas né, devem ter ouvido isso bastante, mas eu sempre faço isso, que é uma maneira de resguardar os nossos direitos e deveres do semestre. Vou falar um pouquinho da ementa, que a gente vai ver esse semestre. E aí eu vou passar uma atividade, pessoal, que já vale um ponto, tá? Vale um pontinho lá, que é mais para conhecer vocês, as pretensões aí com o fim do curso, com a disciplina, se já enfrentaram alguma questão tributária em algum estágio que tenham passado, ou na vida, né? Se vocês já atuam na área, ou alguém aí já tem empresa, alguma coisa nesse sentido. Para conhecer mais. Tá? Como essa é uma disciplina de 72 horas, a gente vai entrar aí 2 vezes por semana, né? Então é bastante coisa para abordar. Tá? Então, beleza. Minha apresentação feita, né? A primeira coisa aqui é o meu contato, então eu vou colocar aí no chat para vocês meu contato também, é profdir.hamilton@gmail.com, onde vocês podem entrar em contato comigo. Estou sempre disponível aí nesse canal para solucionar dúvidas acerca da matéria. Com relação a presenças, agora durante a pandemia, isso fica prejudicado, porque não está sendo feito controle de presença. Com relação a notas, né, eventualmente, se uma nota de trabalho, nota de prova, às vezes acontece, o aluno tira 10, na hora de lançar eu lanço 1, porque eu coloquei 1, 0, e aí fica 1 lá no sistema Mateus, tá? Manda um e-mail lá que eu corrijo rapidinho, sem problema, tá? Sem desesperar, geralmente isso pode acontecer. Então, se você foi com 1, é muito provável que você tenha tirado 10 mesmo, e eu só errei o lançamento da nota. Tá? Acontece. E etc. que eu coloco aqui se tiverem alguma dúvida, pessoal, jurídica aí que eu possa ajudar, tá? Então, com relação a direito do trabalho, com relação a direito tributário, com relação a direito empresarial, com relação a direito penal, inclusive, que eu atuo também nessa área, né, mas que eu gosto de fazer, não é a minha principal atuação, mas eu gosto também, então, o que precisarem, né, espero que não precisem muito nessa área criminal, mas se precisarem, estamos aí às ordens, podem enviar e-mail lá, nem sempre eu respondo na hora, no dia, etc, né, dependendo da urgência, claro, eu dou uma prioridade, mas fico disponível para vocês para dar qualquer feedback em relação a isso. Tá? Aqui, parte 1, né, do professor, direitos e obrigações. Primeira cláusula, o professor é autoridade em sala de aula. A autoridade, né, simplesmente me dá poderes para resolver problemas. Então,
caso vocês, né, discordem de alguma decisão do professor, da nota que foi atribuída a alguma atividade, etc., venham falar comigo, tá? Primeiro. Se você discordar ainda da minha decisão, assim, se na conversa eu não te deixei satisfeito, você pode procurar lá a coordenação do curso, né, se vocês devem estar cansados já de saber, né? Então, o coordenador do curso de Ciências Contábeis é o professor Marcos Justino, né? Então, no caso, ele seria o recurso que vocês têm, né, o famoso embargos auriculares, vocês vão impetrar lá com o professor Justino, né, que nada mais é, ou se traduz em ir lá na orelha dele, encher o saco, né, dele com relação ao professor, caso o professor não resolva o problema de vocês de uma maneira satisfatória. Eu que acredito que não vai acontecer, né, dificilmente existe algum tipo de problema assim, tá? Também, se o coordenador do curso não resolve, daí sobra lá a direção acadêmica, que agora quem assume é o professor Vitor, né? E é difícil algum problema chegar até esse nível, até esse patamar que a direção tenha que intervir, mas, né, vocês sabem que é a última instância que vocês têm lá para solucionar os problemas de vocês, tá? Os problemas acadêmicos. Espero que não precisemos, dificilmente, se me aconteceu uma vez é muito também, então saibam que vocês têm um canal bem tranquilo aí para entrar em contato comigo, que é por esse e-mail, ou claro, no fim da aula, ou durante a aula mesmo, tá com alguma dificuldade, etc., fala comigo lá, que é tranquilo. Outro ponto que eu acho interessante falar aqui, né, já que a gente está tendo aula de direito, vocês acham que tiveram, né, direito em contábeis tem direito do trabalho, e não sei se tem mais alguma outra disciplina de direito, mas se já ouviram, vou repetir aqui. Quando for fazer contrato, pessoal, toda e qualquer informação, por mais redundante ou por mais óbvia que pareça, ainda assim deve constar em contrato. Então vejam o que eu coloco aqui, o professor deve ser respeitado a todo e qualquer momento. É uma informação óbvia, né? Isso é um dever cívico, nós temos que seguir isso no nosso dia a dia, não só por ser professor, mas o professor com o aluno também deve todo o respeito, e algumas pessoas podem se indagar, poxa, para que deixar isso em contrato, né? Nossa, claro que tem que ser respeitado. Aí que tá. O contrato é assim mesmo, né? Você tem que colocar as informações mais óbvias, né, que existam, tem que constar em contrato, tá? Isso se traduz depois em segurança, tanto para você, contratante, quanto para o contratado, tá? Então, nesse primeiro ponto, é isso. Segunda cláusula. O professor é responsável pela aula apresentada e está sempre disponível para sanar as dúvidas dos alunos. Então, estou sempre responsável, sempre disponível, para sanar as dúvidas de vocês. Qual é o ponto ou o problema aqui, né? Direito é uma matéria dinâmica, né? Ela está sempre evoluindo, né? Acho que o Leandro tinha entrado, acho que não tinha conseguido conectar. Beleza. Então, o direito é uma matéria dinâmica, ele está sempre mudando, né? Do dia para a noite vem. Nessa área tributária, sempre aparece uma discussão nova, né? Então, sei lá, as empresas XYZ desse ramo, nesse setor, agora vão ser isentas do pagamento do tributo, PIS, COFINS, etc. Agora ICMS na conta de luz, como é que tá? Tá todo mundo entrando com ação para discutir a cobrança desse ICMS. E daí o processo foi para o Supremo Tribunal Federal, em que pé que tá, etc. Daí no dia seguinte sai uma decisão que muda todo o entendimento do que estava sendo, tal. Então tudo isso que eu estou dizendo é para falar o quê, né, pessoal? Nem sempre, tá? Nem sempre alguma dúvida sua que você vai me trazer, eu tenho de pronta resposta, tá? Isso é normal, né? Qualquer professor é ser humano e não é onisciente, não vai saber exatamente de tudo. Esperamos que, né, a boa parte, a maioria das questões, nós podemos sanar na hora. Mas o que não der ou o que não souber, tem muitas questões que, às vezes, eu ainda nem cheguei a ver, não li, em alguma matéria, alguma notícia, você vê lá uma questão de direito, e eu ainda nem entrei em contato com isso, não sei, mas pode ter certeza, né, que aí eu vou atrás lá e a gente vai sanar essa dúvida, tá?
Muito bem. Ainda mais agora, período de pandemia, né, pessoal? O que tem acontecido aí? O Estado do Paraná vai lá, emite um decreto estadual. Esse decreto estadual tem um valor maior, né, pela hierarquia das normas ali, né, a pirâmide de Hans-Kelsen, um valor maior do que o decreto municipal. Então, tudo aquilo que o decreto estadual fala de contrário ao decreto municipal vale mais do que o decreto municipal. Ele temporariamente revoga aquilo que o decreto municipal falava. Então, se o decreto municipal diz que as lojas podem funcionar até às 18 horas e o decreto estadual diz que pode funcionar até às 16, vai valer o estadual. Aí passa um tempo, o estadual deixa de estar em vigor, volta o municipal, e essas regras estão mudando constantemente. Tá? Então, para vocês verem que, né, nem sempre a resposta vai ser, né, tiro e queda, principalmente também porque, né, pessoal, o direito ele é uma disciplina que é pura interpretação, né? Então, muitas das vezes a gente vai ver que num determinado assunto, num determinado tema, existem posicionamentos contrários, e isso é muito comum, né? Então, como o direito ele vive, né, quando a gente está falando assim de aplicação da lei, né, quando nós envolvemos essa questão do poder judiciário, de alguém que vai ter que dizer o seu direito, sempre vão haver dois lados na história, né? Então, sempre eu vou ter um reclamante e um reclamado, alguém que está insatisfeito, quer dizer, duas pessoas que estão insatisfeitas apelando para um terceiro para resolver essa situação. E são duas sempre teses conflitantes, né? Um vai dizer que pode ou não pode cobrar aquele tanto de ICMS, se a base de cálculo está correta, se pode ser, se não é uma hipótese de bitributação, etc. O Estado vai vir se defender e falar que não é, por N argumentos, etc. Então é sempre assim, sempre vamos ter correntes aí para ser adotadas. Eu entendo que é dessa maneira, eu entendo que é da outra maneira, tá? Então, aí no máximo o esforço vai ser para sempre passar para vocês a visão de todos os lados, né? E aí que vem aquela ideia. Você empresário, né? Ou você contador que vai estar tentando aí, não sei se algum de vocês tem a pretensão de trabalhar nessa área tributária, né? Talvez com planejamento tributário, para adotar aí práticas elisivas no direito tributário, vai ter que adotar alguns entendimentos, às vezes assumir alguns riscos, né, junto com o seu cliente lá na hora de fazer o planejamento tributário dele, e você vai, às vezes, adotar uma corrente, né, que às vezes nem sempre, né, ela não vai ser a majoritária, não vai ser a que é mais utilizada, às vezes é a minoritária, mas está ganhando força, etc. E ao longo das aulas a gente vai conversando sobre isso. Aqui, pessoal, né? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a hora que eu acabar a aula, ou acaba um assunto, um tema, né? Ninguém fala nada, ninguém me pergunta nada, eu entendo que vocês entenderam tudo, tá? Então eu coloco aqui no contrato. No silêncio integral, eu considero que vocês entenderam a matéria. Mas nada impede vocês, né, de procurar o professor depois da aula para tirar dúvidas. Tá? Então, por que eu faço isso? Né? Porque eu nivelo vocês por cima. Eu dei a aula, ninguém falou nada, ninguém perguntou, para mim considero que entenderam. Tá? Se não entender, tem lá essa opção, né, de perguntar tanto durante a aula quanto depois por e-mail. Às vezes você está meio desconfortável, não entendeu direito, quer dar uma lida sobre a matéria, ou a dúvida surge depois na hora de estudar lá, e aí você me manda um e-mail que eu vou te responder. Beleza? Acho que nessa cláusula era isso que eu queria colocar. Muito bem. Outro ponto, né, pessoal? Podem me interromper, tá? Por áudio mesmo, falar aí no microfone ou mandar mensagem no chat, que daí eu estou sempre atento aqui vendo o que vocês estão indagando, ou o que vocês estão querendo perguntar ou colocar também, tá? A gente pode debater aí durante as aulas. Cláusula terceira, o professor não dá nota para o aluno, quem conquista a nota é o aluno, né? O clássico problema da nota baixa. Quando o aluno tira 10, ele fala, eu tirei 10. Quando ele tira 4 ou 3, ele fala, o professor me deixou, ou o professor me deu 3. Né? Veja, né? Tem que assumir aí a responsabilidade tanto na felicidade quanto na tristeza, né? Então, sempre foi você que tirou, né? O professor, ele não te dá a nota, ele só informa você o que você conquistou, tá?
Muito bem. Depois, professor pode ou não aceitar trabalhos fora do prazo. Esse pode ou não comigo funciona de que maneira? Diz lá, né, o nosso Código de Processo Civil. Aquele que alega fato constitutivo do seu direito tem o dever de prová-lo. Então, se você vem aqui e me contar uma história do porquê atrasou seu trabalho, tá? Isso aqui valeria para faltas também, só que como, né, não temos controle de presença agora durante a pandemia nas aulas online, não se aplica, mas para trabalhos, né? Você vem me contar a historinha do porquê que você não entregou o trabalho, porquê que atrasou a entrega do trabalho, e você vai me dizer, professor, eu fui pro hospital com a minha mãe, ela ficou mal, etc. Eu não consegui entregar. Tudo bem, eu aceito, eu concordo, é um motivo plausível para ter atrasado o trabalho, teve uma emergência, sei lá. Mas, né, eu preciso de uma prova para isso, porque você está alegando um fato que constitui seu direito, está alegando algo, está me contando uma história, eu preciso que você me prove essa história. Como que faz para provar? Né? Meios de prova aí, admitidos no direito. Prova documental, prova testemunhal. Né? Então, o que é documento? É qualquer demonstração que comprove o fato. Então, pode ser um receituário médico, com a data lá do atraso, um vídeo, você com a sua mãe lá no hospital, sei lá, né? Tira foto da ida, né? Já sai gravando de casa. Tá? E isso aqui, pessoal, não é só para minha matéria. Tá? Pensem assim daqui para frente para a vida de vocês. Façam prova a favor de vocês sempre, para tudo, tá? Então, vai fazer ligação, né? Vai tratar algum assunto delicado por telefone ou alguma coisa que é do teu interesse por telefone, grava a ligação, né? Se o teu telefone ele não tem a opção de gravar já nativa deles, ele já não vem com essa opção ali direto no telefone, tem inúmeros aplicativos gratuitos aí que dá para você baixar e gravar as suas ligações, tá? Então, quando você é passado para trás, principalmente nessas questões de telemarketing, né, vendas, etc., de empresa de telefonia, o que seja, né, faça a prova, né? Mesmo que exista uma obrigação lá legal dessas empresas fazerem as gravações das ligações, já atuei em alguns casos, né, em que você pede essas gravações para as empresas, né, você fornece lá o número do CPF, ou às vezes o cliente até anotou mesmo o protocolo da ligação, você pede essa ligação e a empresa fornece, mas fornece uma gravação errada, às vezes a gravação está cortada, e aí fica pesado para você. Né? Fala, bom, a gravação está aqui, é essa. Você fala, não, não é essa. Não, a que eu tinha eu já juntei, é essa aí. E aí é uma gravação, e fica difícil. Se você tem a sua prova, se você se resguardou, nada mais vai colocar empecilho para você. Tá? Então, isso é para a vida também, não é só para disciplina. Né? Se resguardem. Tá? Claro, não é para ficar paranoico, né? E gravar tudo todo dia. Né? São aquelas coisas que você sabe que tem a possibilidade de te dar uma dor de cabeça no futuro, aí você se resguarda e mesmo que dê, né? Porque geralmente quando a gente fala em algum problema jurídico, geralmente dá dor de cabeça. Você tem que correr atrás da solução desse problema, mas se você se resguarda, se você tem aí esse cuidado, né, de estar sempre gerando prova a seu favor, você facilita muito mais o procedimento para atingir o objetivo final lá, né? Que é tentar alcançar a justiça. Muito bem. Então, para eu aceitar o trabalho fora do prazo, etc., geralmente, né, você me alega e prova. Exemplo, semestre retrasado, uma aluna do curso de contábeis, inclusive, falou, professor, eu vou ter um casamento daqui um tempo, eu não vou poder vir na aula, então ela queria que eu abonasse a falta dela, e já estou com as passagens compradas, é em outro estado, o casamento da minha irmã, já fazem tanto tempo, está aqui, ela me mostrou como prova lá o convite do casamento, etc. Pronto, tá? Abonei a falta, aceitei trabalho fora do prazo, sem problema. Tá? Sou flexível nesse ponto, desde que plausível e com provas. Muito bem. Ok. Cláusula 5ª. O professor se compromete a cobrar na avaliação aquela matéria por ele disponibilizada. Não vai cair na avaliação nada que eu não tenha passado para vocês. Tá? Então, se eu não passei em aula, se não tem lá matéria disponibilizada, não cai na prova. Se cair, zero a questão, quer dizer, não zero a questão, né? Se cair, anula a questão, e aí ponto para todo mundo, tá? Sem prejuízo para ninguém.
está aqui a cláusula prevista, inclusive, daí vocês podem usar isso contra o professor, tá? Caso isso aconteça. Difícil acontecer, mas vai que, né? Muito bem. Depois, contrato, parte 2, do aluno, deveres e obrigações. O professor é um pouco maquiavélico e ele coloca só a dever e obrigação para o aluno. Está errado, vamos corrigir isso aqui. Que é direitos e obrigações, né? Porque só dever e obrigação também é sacanagem. Primeira cláusula, o aluno tem que vir para a aula. Né? Então, esse é o mínimo, é o básico, né? Que vocês devem vir para a aula. Claro, não tem controle de presença agora, mas é muito interessante que vocês compareçam às aulas ao vivo aqui, que dá essa possibilidade da gente estar sempre discutindo, tá? Então, é a obrigação mínima do aluno vir para a aula, tá? A cláusula 2 se aplica mais para o curso presencial, né? Porque eu estou falando de falta. A única coisa que eu gosto de colocar aqui com relação a isso é para vocês diferenciarem justificativa de abono de falta, né? Então, o abono, ele é um presente, é um bônus, né, que a pessoa te dá, que o professor, nesse caso, te dá. Você fala, professor, vou faltar porque eu tenho o casamento da minha irmã, lá, ok, te abono essa falta, não tem problema. Você tem que me mostrar, me contar a história, me comprovar, né? E eu tenho que pensar. Às vezes você pode contar uma história, me trazer prova, mas mesmo assim, para mim, aquilo não justifica, não abona a sua falta, né? Então, professor, eu fiquei aqui no meu computador assistindo série até tarde, não consegui dormir, era uma série muito boa e eu não consegui, tipo, eu tive que assistir até o final porque eu não aguentei, tá aqui a prova, eu filmei eu comendo pipoca, assistindo a série aqui até o fim, foi por isso que eu faltei a aula. Você me deu o motivo e você me provou que foi isso que aconteceu, mas não era algo relevante para abonar sua falta. Então, aí não adianta, tá? Agora, justificativa, qual é a diferença? É o que a lei te fala que a sua falta está justificada. Nesse caso, eu não tenho nem que pensar se o motivo, se eu aceito, se eu não aceito. Se você tem um motivo justificante, a justificativa da falta, acabou. A falta é justificada. Então, para os meninos lá, serviço militar obrigatório, teve que se apresentar no quartel no dia da aula. Justificada a falta, né? A secretaria, que é quem faz essa justificativa, não pode nem negar isso. Falar, não vamos aceitar a sua justificativa. Ou estou acometido lá de uma doença infecto-contagiosa, né? Peguei uma conjuntivite e não vou vir para a aula. Aí você traz lá o atestado médico, né, que demonstra lá que você está com essa doença. Não tem uma possibilidade, né, de ser negada essa justificativa, a não ser, né, que haja lá uma falsificação do documento ou uma suspeita da falsificação do documento, etc. Então, aí não tem conversa, não tem discussão, não é o que eu acho, né? É o que a lei diz, está justificada a sua falta. Tá? Então, obviamente, esse semestre nós não teremos controle das faltas, mas isso serve também para o futuro, para vocês saberem, né? Caso esteja falando em justificativa de falta, não tem como aceitar, não tem como falar, não aceito essa justificativa. Acontece muito aí no direito do trabalho, né? Claro que tem as suas consequências, mas o pessoal sempre tem muita dúvida com relação a isso também. Muito bem, vamos lá. Cláusula terceira, o aluno é responsável pela gerência do seu calendário. Eu coloco essa aqui porque, né, não é o professor que vai ficar lembrando data, né, de entrega, então, de trabalho. Então, passei o trabalho e falei, é para o dia tal. Eu não vou ficar, né, esperando receber, se até um dia antes da data limite de entrega do trabalho eu não receber o trabalho de vocês, eu não vou sentar lá e falar, olha, né, a fulana não enviou o trabalho, fulano não enviou o trabalho, deixa eu enviar um e-mail avisando, gente, lembrem que vocês têm só até amanhã, etc. Não faço isso. Claro, se me perguntar em aula, né, lembrar, professor, quando quero o trabalho mesmo, óbvio que eu vou relembrar, mas eu não vou ficar, né, pegando na mãozinha de cada um e falando, não esqueçam do trabalho, tá? Muito bem. Isso aqui também vocês devem estar cansados de ouvir, né? Vocês são os veteranos finais aí da graduação de contábeis. E espero muito mesmo que até o final do ano, né, para quando vocês forem realizar a colação de grau, já tenha passado toda essa questão da pandemia aí, para pelo menos, né, se não for fazer festa de formatura com a turma, pelo menos poder se reunir, né, com familiares, pessoas importantes, amigos, etc., para comemorar esses 4 anos que vocês passaram aqui dentro da graduação.
Beleza. A cláusula 4 é presencial também, eu falava sobre cola, né, na prova. Como as nossas provas agora vão ser online, né, então não tem muito o que falar sobre cola. Tá? Aqui a única coisa que eu falo é sobre boa-fé. Então, o princípio que rege o nosso direito hoje, né, pessoal, o direito mais do lado do direito privado, o direito civil, é o da boa-fé objetiva, né? O princípio da boa-fé objetiva faz com que eu tenha que presumir, sempre que eu estou lidando com alguém, que vocês estão agindo sempre de boa-fé. Tem uma frase no direito que diz assim, né? A boa-fé se presume, a má-fé se comprova. Então, se eu desconfio de você, se eu estou desconfiando que você está agindo de má-fé, eu tenho que provar essa má-fé. Eu tenho que demonstrar alguma prova. Caso contrário, você está agindo de boa-fé. Então, aqui, com relação à cola, né, pessoal, eu sempre parto do princípio que todos os alunos estão agindo de boa fé. Né? Ninguém vai colar, ninguém nem vai sonhar em fazer isso. Mas, caso acontecesse algo assim, eu trabalhava com o sistema dos 2 strikes. Né? Então, eu chamava lá, dava um strike para a pessoa que estava com aquela séria desconfiança da cola, dava um strike, né? E aí a pessoa já se esperta. Mas no segundo strike, geralmente zerava a prova. Só aconteceu uma vez, né? E foi tão descarado que não precisava, na verdade, nem ter 2 strikes. Muito bem. Fora isso, né? Para terminar aqui, eu ia falar... vamos entrar na ementa, e daí eu vou falar de um livro que eu recomendo se vocês quiserem se aprofundar no tema, né? Porque a aula, como vocês são na turma de contábeis, pessoal, né? Não é a turma de direito, vocês não vão fazer o exame da OAB, vão ter que se preocupar com essa questão muito técnica, teórica do direito tributário. Aí, a literatura mais densa, né? O curso de direito tributário, que é a literatura indicada, às vezes não se faz necessário, né? Vamos ver se a gente consegue cobrir aí tudo que vai ser necessário para vocês durante o semestre, sem necessitar para vocês aí uma leitura extra. Mas, né, se você tem interesse, né, de lidar aí fazendo, às vezes, perícia contábil com relação a tributos, etc., planejamento tributário, etc., aí, às vezes, é bacana você ter um conhecimento mais aprofundado e eu vou indicar aqui um livro, tá? Beleza. Nossa ementa, então, né? Antes disso, né, acabou o contrato. Então, pessoal, preciso que vocês agora façam o seguinte, vocês vão pegar um pedaço de papel, vão escrever assim, coloca seu nome, curso, né, Ciências Contábeis, do 8º período noturno, da FATEC, PR, etc. Aceito os termos do contrato estipulado, imposto como contratante, aí coloca o professor Hamilton, né, pega 2 testemunhas lá, assina, né, que você está de acordo com isso, aí amanhã é sábado, segunda-feira, vocês vão até um cartório, registram a firma de vocês e me enviam por e-mail para eu saber que vocês estão de acordo com o contrato e que a gente pode continuar o semestre. Né? Obviamente que isso é uma brincadeira, não precisa, porque isso aqui não bem dizer, um contrato, como a aula é mais uma ditadura, né, e o professor está lá como autoridade em sala de aula, então eu digo que esse contrato está valendo, sem precisar da assinatura de ninguém. Muito bem. Tranquilo assim. Ok. Alguma dúvida, pessoal, com relação ao contrato? Querem discutir alguma cláusula? Querem adicionar alguma coisa? Querem que eu remova alguma coisa? Se lembra lá da cláusula que no silêncio integral, né, da turma, eu assumo que vocês entenderam tudo. Beleza. Eu acho que se não tivesse dando para me ouvir direito, vocês já iam ter comentado, né? Então acho que o meu microfone está tranquilo, vocês estão conseguindo me ouvir bem, estão conseguindo me ver, estão conseguindo ver os slides aqui de aula. Então, beleza. Então, a Rafael já aceitou ali os termos, está tudo certo. Ela é a porta-voz da turma agora, então se ela disser que está tudo certo para todo mundo. Fechou. Beleza. Ementário. O que nós veremos nesse semestre? Né? Esse ementário está um pouquinho bagunçado, quem criou ele, né, para a abertura do curso, talvez tenha colocado um pouquinho fora de ordem aí
o estudo da disciplina, mas não tem problema, né? O importante é que conste esse conhecimento aqui, e que daí nós vamos, durante o semestre, estudar numa ordem mais lógica as coisas, tá? Então, a primeira parte, né? O direito. O direito em si. Não sei se vocês tiveram nas outras disciplinas de direito, mas entender um pouco, né, na teoria geral do direito, da onde que surgiu a norma, né, qual a teoria da norma, para que existe direito, da onde que ele veio, etc. Falar um pouco sobre a hierarquia das normas e tal. Talvez entrar um pouquinho de falar, né, dos princípios gerais aí do direito público, né, então o direito em geral ele é dividido para fins de estudo só, né, em direito público e direito privado. No fim das contas, ele é uma coisa só, é direito. Agora, pegaram e dividiram, para fins de estudar, para fins pedagógicos, dividiram ele em direito público e direito privado. E aí temos regras que aplicamos a todos os ramos do direito público, né, de forma geral, e temos também diversas regras que aplicamos ao direito privado de maneira geral. Aqui, né, para nós, o direito tributário, ele está diretamente ligado com o direito público, né? A gente vai ver lá que é parte do direito onde o Estado se intromete na sua vida, tá? Vamos se acostumar aqui com o termo Estado, né? Então, quando a gente coloca, vejam que tem um exemplo aqui na ementa, né? Imposto estadual. Quando é estadual com E minúsculo, quando eu estou falando Estado e uso um E minúsculo, eu estou me referindo aos estados, entes federativos, né? Aquelas unidades da federação, que às vezes você coloca lá UF, né? Aí sim, é Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, etc. Quando a gente fala Estado com E maiúsculo, né? Então se está lá Estado, né? Aí nós estamos nos referindo à União como um todo, envolvendo tudo. Então todos os entes federativos, todos os municípios, o país em si, a União em si, o governo, tá? Seja governo estadual, municipal, federal, etc., o poder judiciário, o poder legislativo, tudo. Quem representa o poder público é Estado com E maiúsculo, tá? Então, no direito tributário, ele é um ramo do direito público, sobretudo porque o interesse, né, no fim das contas, né, o interesse que tem aqui é um interesse do Estado. Né, o Estado intervém diretamente na sua vida. Né, então, o Estado é ele que tem interesse em cobrar tributos. Né. Vejam que, por exemplo, o direito penal também é um ramo do direito público. Né? Por quê? Quem aplica a pena? O Estado. O Estado ele detém o monopólio do poder de punir. Só o Estado pode punir. Né? Você, particular, não pode chegar e aplicar uma pena a alguém. Né? Você vai estar cometendo um outro crime. Se você vê alguém lá, uma pessoa te furta, e você vai lá, prende essa pessoa e olha no Código Penal lá dizendo que a pena para o crime de furto é reclusão de 1 a 4 anos. Aí você pensa, sacana, ele só levou uma caneta minha, então eu vou prender esse cara aqui 1 ano no meu porão, porque o Código Penal diz para mim que a pena é reclusão. Veja, a única pessoa, o único ente que pode punir alguém é o Estado. Se o Estado está diretamente se envolvendo na sua vida, esse ramo do direito é um ramo do direito público. Tá? Agora, se o Estado está pouco se importando com o que você faz, aí o ramo é do direito privado. Né? Então vejam lá no direito civil, se você quiser fazer um contrato de compra e venda, né? Você tem um veículo, uma casa, e você quer vender a sua casa, né, a R$1 para alguém, né? Você vai, vou vender por R$1. Tá? Nessa parte da compra e venda, pessoal, o Estado não está nem aí se você está fazendo um bom negócio, um mau negócio, ele jamais vai chegar para você e falar, cara, tem certeza que você vai vender por esse valor? Vale muito mais, não seja bobo, venda por mais. Ele não está nem aí. Né? Ele vai estar aí quando? A hora que for recolher o tributo lá, né? Quando ele vê que esse imóvel foi vendido por R$1 e o imposto lá, por exemplo, né, o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, ele vai ser cobrado com base de cálculo no valor do imóvel, aí fica estranho para ele, aí ele vai se meter. Aí o direito tributário é ramo do direito público, porque é interesse direto do Estado. Acho que tem um aluno querendo acesso aqui. Tatiane, bem-vinda, boa noite. Estamos aqui vendo a nossa ementa de direito tributário desse semestre.
Então, dentro dessa parte do direito geral, a gente fala um pouquinho da teoria geral do direito, dessas normas gerais, regras gerais, princípios gerais de direito, que vai envolver o estudo do Código do Direito Tributário posteriormente. Tá? Daí, em segundo, aqui vem Código Tributário Nacional. Só que eu percebi, né, que está Código Tributário Nacional e depois Direito Constitucional Tributário. Muito bem. Na hierarquia das normas, pessoal, a gente vai ver nessa aula ainda que é introdutória, que a Constituição Federal é a nossa norma mais importante, é a nossa norma de maior valor. Então, né, se eu colocar ele depois, né, do Código Tributário Nacional, eu meio que pulo um certo ponto. Tá? Então, eu vou trocar aqui já e vou colocar. Muito bem. Então, o direito constitucional tributário vem antes. Vejam, a Constituição Federal, né, sendo a lei maior, sendo a lei mais importante, ela tem previsões amplas e vagas. Né? Ela só faz previsões de direitos e impõe alguns deveres e obrigações de maneira ampla. Então, você abre lá o artigo 5º da Constituição Federal, direitos e garantias fundamentais, né, dos brasileiros, e lá vai ter, por exemplo, o direito à saúde. É isso. Está escrito lá, você, cidadão, tem direito à saúde. Não te diz como, não te diz onde, né? Não diz de que jeito, onde você vai, não fala nada. Né? Ele deixa de maneira ampla. Ela prevê um valor, né? Um valor, eu tenho o valor meu, por exemplo, que é a minha saúde. Um valor meu, que é a minha vida. E a Constituição vem e fala, é um direito fundamental seu, a saúde, a vida. Tá? Como que funciona para o direito tributário? A previsão constitucional do direito tributário. Às vezes ela vem lá e fala assim, compete à União, então é a União, a federação, cobrar, né, os seguintes impostos. Então, diz lá, imposto de renda. Tá. Como? Que jeito que cobra esse imposto de renda? Não sei, não fala na Constituição. Fala lá, aos estados, entes federativos, cabe, compete a cobrança do ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Como? Quanto? Aos municípios, IPTU. Quanto? Imposto Predial Territorial Urbano. Quanto? Como? De que jeito? Então, a Constituição ela é mais ampla nesse sentido. A gente vai dar uma olhada no que ela diz, no que ela tem em relação com o direito tributário. Aí, para conseguir dizer para você como que cobra tributo, ou inclusive o que é tributo, e fazer, né, uma descrição para a gente do sistema tributário nacional, teve que ser, né, promulgada uma lei complementar. Tá? Quando vocês ouvirem falar em lei complementar, leis complementares nada mais são que leis que complementam o texto da Constituição Federal. Porque a Constituição Federal ela faz essa previsão ampla. Você tem direito à saúde. Aí vem uma lei complementar e complementa para dizer, tá, tem direito à saúde, mas como? Então institui lá o Sistema Único de Saúde, o SUS. Como que ele funciona? É de graça? Não é? Quanto de dinheiro vai para ele por ano, etc. Tá numa lei complementar, tá? Complementando a Constituição Federal. E o Código Tributário Nacional, né, o que nós temos hoje, o CTN, ele é uma lei complementar. Tá? A gente vai ver durante a aula lá que tem algum tributo ou outro ali que a lei complementar não abordou, é um tema polêmico aí que sempre gera discussão, né, que é o famoso imposto sobre grandes fortunas. Está previsto na Constituição Federal, nossa Constituição Federal é de 1988, né, a Constituição Cidadã, e a gente vai ver lá que tem essa previsão, compete à União a cobrança do seguinte imposto, imposto sobre grandes fortunas. Não existe no CTN, né, nesta lei complementar, que é o Código Tributário, uma maneira de cobrar esse tributo. Não existe outra lei complementar que explique como cobrar esse tributo, por exemplo. Né? Por quê? Né? A gente já vê aí que, obviamente, tem algum interesse, não sei qual, né? Vocês me digam, não sei como que vocês enxergam isso, se é legal ou não, mas a gente consegue dizer muito aí do nosso sistema político, do nosso sistema econômico,
uma Constituição que é criada com uma previsão tributária dessa e que não é nunca regulamentada, né? Então, veja, a Constituição é de 88, né? Então vai fazer aí, daqui a pouco, 40 anos e nada, né, Não, já passou, né? A Constituição é de 88 e até agora nada foi feito para criar lá como que se cobra esse tributo, tá? Se vocês procurarem aí, tem muita discussão, inclusive de Facebook, né, sobre esse tributo, sobre esse imposto. Beleza. Então daí nós vamos passar a ver o CTN, né? Então não confundir CTB e CTN. CTN, Código Tributário Nacional, CTB, Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então vejam que até na criação aí do código foi usado o brasileiro para não confundir a sigla, não ficar CTN nos dois, tá? Então, para nós o que interessa é o CTN. Nós vamos estudar lá quais são as previsões. Dentro do CTN lá nós temos, né, a questão da vigência dos tributos, de quando a quando eles estão vigentes, quando entra em vigência, né, tem alguns princípios aí que regem a entrada em vigor para possibilidade de cobrança desses tributos, da aplicação da lei, integração da lei com outras normas, como é que funciona, a interpretação da legislação tributária, tá? Porque às vezes o CTN, o direito, pessoal, ele se confunde muito com a linguagem, né? Então, tudo envolve a interpretação. Vocês sabem que quem cria, né, legislação, quem é responsável pela criação das leis no nosso Estado, né, sendo o direito positivo, é o poder legislativo, né? Então, são lá os nossos vereadores, são lá os nossos deputados estaduais, deputados federais, senadores, eles que detêm o poder de criar as normas. Só que os nossos legisladores, eles, né, em muito poucos, né, são juristas, né? A maioria deles são representantes do povo, né? A ideia da democracia é essa, é colocar o máximo de representatividade da população no poder. E isso gera alguns problemas, né, quando da interpretação da norma, porque quem cria a norma nem sempre entende a dinâmica de como funciona depois na prática, a aplicação daquilo que está sendo criado, tá? Então, aqui a interpretação da legislação é muito importante, tá? Porque vejam, quando nós estamos falando de uma norma mais fraca do que a outra, né, então vejam, o Código Tributário Nacional, falei para vocês que é uma lei complementar, foi inventado para complementar o que diz a Constituição. Se tiver uma previsão lá no CTN que seja contrária ao que diz a Constituição Federal, essa previsão é completamente inválida, porque o que vale, em primeiro lugar, é a Constituição. Muitas vezes o nosso legislador lá, né, o nosso deputado, etc., ele não manja muito de direito, e ele inventa uma lei, ele inventa uma norma que não pode ter aplicação. Tá? Aconteceu aí recentemente, de maneira mais abrupta, né, na reforma trabalhista, famigerada reforma trabalhista. Algumas previsões, né, legais aí estavam completamente em contradição com o que diz a Constituição Federal. Não é à toa, né, que os tribunais têm hoje já mudado, né, o entendimento do que diz a norma, né, e só simplesmente ela é revogada, ela não é aplicada. Então, isso é uma questão de interpretação da legislação tributária, né? Então, o legislador vai inventar a norma e nós, né, enquanto cidadãos ou profissionais, vamos ter que interpretar essa norma e aplicar ela. E para essa área de contabilidade, né, pessoal, a mudança da legislação tributária, ela muda muito, né? Ela é constante. Então ficam lá, né, os contadores geralmente sempre aflitos, né? Tendo que pesquisar lá o dia inteiro, todo dia, mudanças na legislação tributária para não cometer erros na hora do recolhimento dos tributos, tá? Então, essa questão da interpretação é muito importante. Muito bem. Depois, vamos falar sobre as obrigações tributárias. Então, que tipo de tributo cobra, como que faz, né? Qual é a assunção dessa obrigação, como que você vai solucionar isso. Nós vamos falar de solidariedade, capacidade, né? Para você pagar tributo, né? Quem é que paga tributo, né? Quem tem capacidade para isso.
quem é que dá, quando fala em solidariedade no direito, a gente não pode pensar em caridade, né? Ser solidário no sentido de caridoso, tem que ser solidário no sentido de responder juntos, né? Então, quando você é solidário, você tem que pensar assim, você dá a mãozinha para alguém, né? Segura a mão lá do seu sócio ou de quem for, que detém essa solidariedade contigo e vai responder junto. Quando eu falo, essa dívida é solidária, né? Todo mundo deve ao mesmo tempo, todo mundo deve junto, tem que pagar junto, tá? Isso é solidariedade, nós vamos entrar também, né, mais em detalhes. Questão de domicílio, né, então, uma questão territorial tributária, né, de onde que paga tributo, se cruzou fronteira de estado, etc., como é que funciona. E a responsabilidade tributária, tá? Então, quem é que responde, no fim das contas, pelas besteiras que acontecem, né? Então, por exemplo, você aí, que vai assumir uma empresa, né, depois, como contador, será que você não detém uma responsabilidade pelos documentos que você assina e pelos tributos que você recolhe? Tomar cuidado, né? Às vezes, com o empresário lá, que vai querer fazer mutreta, né? Sonegar. Vamos ver, será que vai recair responsabilidade para você, contador, que vai estar no barco junto com o empresário, mesmo que ele seja o seu cliente lá, você nem trabalha na empresa, você só, né, é o contador responsável, tem um contrato de prestação de serviço, cuidado. Vamos ver isso, interessante. Essa aqui, né, eu penso que podia tirar, né, tributação, informações econômico-fiscais. Né? Então, basicamente, tudo que a gente vem falando são informações econômico-fiscais com relação ao direito tributário. Então, eu acho que fica redundante deixar aqui. A questão das finanças públicas, então, dentro do direito tributário, aqui a gente fala um pouco sobre direcionamento dos tributos, né, e talvez tirar aí algumas dúvidas ou desvendar alguns mitos com relação à destinação das verbas, né, a gente vai ver lá que os tributos, eles não são vinculados, né, então, se você paga IPVA, o seu imposto sobre a detenção lá do seu veículo automotor, você não, esse dinheiro, né, que veio lá, advindo de você ter um carro, uma moto, etc., não vai para a construção de estradas, ruas, subsídio de pedágio, não tem vinculação nenhuma esse dinheiro. A gente vai falar um pouco sobre finanças públicas. Daí vamos falar sobre os tributos em si, né? Vejam aqui, sistema tributário da Constituição, já está lá para cima, não precisa estar aqui. Os tributos, né? Então a gente vai falar quais são os tipos de tributos, né? Nós temos aí os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Aí, vamos falar dos impostos, né? Dos tributos em espécie. Acho que eu vou colocar aqui os tributos em espécie. Então, nós temos impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais. Eu vou colocar aqui taxas, contribuições de melhoria, que são os tipos, as espécies de tributos. Tá? Então, vejam, né, nós vamos ver lá exemplos, os impostos federais, temos imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, pessoa física ou pessoa jurídica, etc., imposto estadual, tem o ICMS, imposto municipal, tem ITBI, tem IPTU, etc., tá? Vamos ter várias modalidades. Também temos taxas e contribuições de melhoria, muito bem. Aí, normas gerais do direito tributário, a gente vai jogar aqui para cima, porque eu acho, né, que deve vir depois do Código Tributário Nacional, são normas gerais. Então, existem princípios gerais, né, que são aplicados a toda a legislação tributária. Então, quando vai entrar um tributo em vigor lá, eu tenho que respeitar um dos princípios, né, o princípio da anterioridade, né, o princípio lá dos 90 dias, etc. Tá? Então, isso é uma matéria de norma geral do direito tributário, independente de qual tributo se cria, se fala, isso se aplica para todos eles. Muito bem. E, por fim, lá na última parte da nossa disciplina, nós vamos falar um pouco, né, aqui quem escreveu a ementa colocou de uma maneira estranha, que é direito tributário penal. Não existe um direito tributário penal, o que existe é a responsabilidade. Responsabilidade penal tributária.
Quando é que você comete... Escrevi errado, responsabilidade. Errei de novo. Meu Deus. Habilidade, agora sim. Quando é que você vai ser responsável criminalmente, né, por alguma ação que você tenha tido contra a ordem tributária, tá? Então o Código Penal tem lá uma seção, né, dos crimes contra a ordem tributária, são os famosos lá, né, apelidados carinhosamente, né, os crimes do colarinho branco, né, porque geralmente nós estamos falando aí de desvio, sonegação, e geralmente não é pouco dinheiro. Aí tem toda uma história do porquê que é colarinho branco, né, que se chama isso, de onde que surgiu essa ideia de colarinho branco, todo um marco histórico para dizer o porquê desse nome e tal, e a gente vai ver lá, inclusive porque, né, eu gosto de chamar essa parte penal tributária, da legislação tributária, a lei sorvete na testa, né, porque no fim das contas, aquele que sonega impostos, né, ou comete crimes tributários, faz com que todo mundo que ande na linha, né, todo mundo que recolha corretamente seus tributos, mereça enfiar um sorvete na testa, porque a responsabilidade penal ela é ridícula, vou colocar nesses termos mesmo, né, ela é ridícula. O que acaba fazendo com que, né, a grande parte aí de grandes empresas entrem nessa de arriscar a cometer os crimes, porque a responsabilidade no final ela acaba facilmente sendo elidida, né? Você consegue aí se safar com muita facilidade. Isso é uma grande crítica também nessa parte tributária, para vocês terem ideias, né? Em alguns casos, quer dizer, em alguns casos não, tem um certo valor, um determinado valor, tá, em dinheiro, que se o seu crime tributário não ultrapassar esse valor, eu não sei em questão atualizada qual é o valor, porque isso todo ano vai sendo reajustado, você não é processado criminalmente. Simplesmente porque o custo do processo penal, né, então o custo do Poder Judiciário para ter lá um juiz para julgar seu caso, um promotor de justiça para elaborar a sua denúncia, né, fazer a investigação, o custo da polícia para investigar o seu crime, etc., é mais caro, de cara, sim, é mais caro do que cobrar o seu tributo. Então, você fica inscrito na dívida ativa, né? Você vai ser executado para pagar a dívida, mas responsabilidade penal pelo crime de sonegação, por exemplo, fiscal, você não arca. Tá? Por quê? Porque é muito mais caro para o Estado te processar do que para receber determinados valores e impor uma pena a você. Não compensa financeiramente. Né? Então, algo absurdo, mas que acontece. Tá? Muito bem. Então, isso nós vamos ver com mais detalhes. Pessoal, alguma dúvida sobre a nossa ementa? Eu vou deixar aqui, então, se não tiverem dúvidas, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o arquivo. Todos vocês têm acesso ao chat, conseguem ver aqui o que é postado. Eu quero deixar uma atividade para hoje, tá? Já valendo nota, inclusive vale um ponto. Vou pegar o link aqui. Aqui. Vejam se conseguem acessar esse link, que tem uma atividade que são para responder 5 perguntas, tá? Não são perguntas técnicas, né, jurídicas, nada, são perguntas pessoais, mais para eu conhecer vocês, conhecer a turma, ver a experiência de vocês, o que vocês esperam aí com a disciplina, etc., para a gente poder dar uma focada nas aulas também.
E daí vale um ponto. Eu gostaria que se vocês pudessem fazer e me entregar até a sexta-feira que vem, né? Nós teremos aula de novo já na segunda, e daí na sexta que vem, para entregar essa atividade. Eu vou pedir para vocês entregarem. Vou colocar de novo o meu e-mail aqui. Conseguem ver lá, pessoal? Me digam se vocês conseguem acessá-la. E aí, né, com relação à literatura, pessoal, para quem estiver interessado, né, e quiser expandir aí bem o conhecimento, o que eu vou usar de base teórica, né, da literatura para nossas aulas, né, é o livro Curso de Direito Tributário, do professor Paulo de Barros Carvalho. Tem essa versão aqui, já deve ter com outra capa mudada, tal, mas é esse aqui. É um livro densinho, né? Ele é um livro grande, também não espero que... É um livro que pode ser usado mais, inclusive, para consultas, né? Então, não precisa ser um livro que você vai ler de cabo a rabo, mas, às vezes, se na aula, né, alguma coisa ficou em dúvida, etc., esse livro aqui eu recomendo como uma boa base aí para quem sempre me pergunta, né, professor, que livro e tal. Esse seria uma recomendação de doutrina. Então é isso, pessoal. Se vocês conseguirem, então, acessar, né, e não tiverem nenhuma dúvida, eu quero que vocês realizem essa atividade. A aula de hoje é a aula introdutória, né, que era para ser segunda, mas o pessoal acho que estava sem o link. Como nossa disciplina é 72 horas para direito tributário, nós temos tempo tranquilo para cobrir toda a ementa. E por hoje seria isso a aula. Tá? Então, vocês estão dispensados, se vocês conseguiram acessar. Enviem daí o trabalho quando terminarem para o meu e-mail. Não esqueçam, por favor, de colocarem lá a curso e turno, tá, que vocês estão fazendo. Então, lá no assunto do e-mail, quando vocês forem me enviar qualquer e-mail, coloca seu nome, coloca lá Ciências Contábeis, 8º período, Direito Tributário, noturno. Tá? Porque aí facilita para minha organização, até para lançar nota depois, fica muito mais tranquilo, tá? Porque como eu tenho agora, vejam, esse semestre eu tenho 2 turmas de direito dos primeiros períodos, que cada uma tem em média lá 50, 60, 70 alunos. Aí tenho 2 turmas de inglês instrumental, com mais 80 alunos entre as 2 turmas, mais 2 turmas de legislação social e tributária, e mais a turma de vocês. Então é muito aluno. Se falta algum dado e você me manda lá, por exemplo, né, eu vejo aqui, temos a Carol, né, e manda lá, Carol Contábeis, por exemplo, e me anexa o trabalho. Tá? Até eu achar, Carol, de qual contábeis se é do primeiro período da manhã, primeiro período da noite, 8º período de direito tributário ou de direito de legislação social, etc., eu não acho. Tá? E aí eu acabo pulando esses alunos, deixo por último, depois para tentar descobrir, ou espero o aluno me mandar um e-mail falando, professor, o senhor não lançou minha nota, eu fiz o trabalho. Deve faltar algum dado lá, que daí eu pulo, senão eu perco muito tempo caçando quem é o aluno. Então, peço, né, tudo isso para pedir encarecidamente para vocês colocarem lá o máximo dos dados possíveis. Tá? Então, nome, curso, turno e matéria que está sendo cursado. Tá? E período também, né, visto que eu dou aula para outras turmas de contábeis que não são do 8º. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por hoje. Né? Espero que aproveitem aí a sexta-feira, apesar da pandemia impedir a gente aí de estar se reunindo. Né? Espero que aproveitem o final de semana. Boa aula, né? Vocês devem ter aula agora no segundo horário. Obrigado, boa noite, Rafael. Obrigado, Carol. Até, boa noite. Tchau. Não falei do gato, tá? Mas geralmente tem o gato aqui. Opa, desse lado. Às vezes ele mia, às vezes ele tá bem, tá, pessoal? Ele tá alimentado, ele tem água, ele não tá passando fome, ele mia às vezes porque ele é muito carente.
Ele quer atenção, mas a maioria das vezes ele vai estar dormindo aqui do lado, então não vai incomodar ninguém. Até. Então, encerrando aqui a aula. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até semana que vem.